Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, para quem sofre com aquela bagunça de fotos digitais espalhadas por tudo quanto é canto, bom, acho que esta análise vai cair como uma luva. Hoje, a gente vai botar ordem nessa confusão usando uma ferramenta que é não só poderosa, mas também gratuita. Vamos lá, para pensar um pouquinho. O que acontece com aquelas milhares de fotos que a gente tira? Sabe, fotos de viagem, de aniversário, aqueles momentos do dia a dia. Onde é que tudo isso vai parar? Pois é, provavelmente está tudo espalhado, um pouco no celular, um tanto no HD antigo, mais um pedaço na nuvem. É a famosa caixa de sapatos digital, né? Uma coleção enorme, super desorganizada e que, no fim das contas, fica quase impossível de achar qualquer coisa. Pois é, o problema dessa tal caixa de sapatos digital, o verdadeiro caos da fotografia moderna. E vamos combinar, é um problema muito real. As fotos acabam ficando presas em vários aparelhos diferentes e aí vira uma missão quase impossível achar aquela foto específica que a gente quer rever. É uma frustração que só cresce, né? Porque, claro, a nossa coleção de fotos nunca para de aumentar. Mas e se existisse uma solução para tudo isso? Bom, é aqui que entra o nosso protagonista de hoje, o Digicam. E se prepara, porque ele não é só mais um aplicativo na sua lista. Ele é, na verdade, uma solução completa, de código aberto, pensada exatamente para resolver esse problema do fluxo de trabalho fotográfico e dar um fim na bagunça. É isso aí. Suas fotos, suas regras. Isso é mais do que um slogan. É uma filosofia totalmente diferente de como gerenciar fotos. A ideia aqui não é prender ninguém em um serviço de jeito nenhum. Pelo contrário, é dar total controle e liberdade sobre as próprias memórias, as próprias fotos. E para a gente entender bem essa diferença, olha só essa comparação. De um lado, a gente tem o software comercial típico. Ele cria uma biblioteca que só ele entende, geralmente tem custo de assinatura e, no fim, acaba nos prendendo no ecossistema dele. Já o jeito Digicam é o oposto. Ele usa a sua própria estrutura de arquivos, a que já existe no seu computador, é gratuito, de código aberto e, o mais importante, sem nenhuma dependência. Liberdade total. Essa citação aqui, olha, resume a ideia perfeitamente. O Digicam não cria um cofre fechado para as fotos. Pelo contrário, ele preserva a sua estrutura de pastas original. Isso significa que as fotos não ficam, presas dentro de um único aplicativo. Pensa nele como um gerenciador de arquivos, só que com superpoderes, feito especialmente para fotos. Ele entende e organiza o que você já tem sem criar bagunça nenhuma. Organizar sem complicação parece bom demais, né? Mas então, como é que o Digicam realmente consegue trazer ordem para esse caos? Bom, agora a gente vai mergulhar nas ferramentas de organização dele para ver como tudo isso funciona na prática. E uma das formas mais legais de organizar as fotos é no mapa. Já pensou que incrível poder ver todas as fotos de uma viagem exatamente nos lugares onde elas foram tiradas? Tudo no mapa? O nome disso é geocorrelação, e o resultado, olha, é quase mágico. É uma forma completamente nova de reviver as viagens. E o melhor de tudo é que isso não é tão complicado quanto parece. O processo é bem simples, na verdade. Primeiro, a pessoa grava um trajeto de GPS com o celular enquanto está tirando as fotos. Depois, é só carregar esse arquivo no Digicam. E aí, a mágica acontece. Ele sincroniza automaticamente as fotos com os dados do GPS. E pronto! Todas as fotos aparecem direitinho no mapa, no lugar exato onde foram tiradas. A viagem inteira ali, mapeada visualmente. Mas calma que a organização vai muito além dos mapas. O Digicam tem um sistema de reconhecimento facial super potente para ajudar a encontrar fotos de pessoas específicas. Dá para usar todo tipo de organização. Tags, etiquetas de cor, classificação com estrelas. E tem uma ferramenta sensacional chamada Mesa de Luz, que é perfeita para comparar aquelas várias fotos que são quase iguais, sabe? Para finalmente decidir qual é a melhor de todas. Beleza, já vimos que para organizar ele é incrível, mas o Digicam não para por aí. Ele também é uma ferramenta de edição completíssima. Serve tanto para fazer aqueles ajustes rápidos, uma correção de cor aqui e ali, quanto para mergulhar em edições bem mais complexas e criativas. E aqui a gente chega num ponto que é fundamental, especialmente para quem leva a fotografia mais a sério. A edição no Digicam é não destrutiva. O que isso quer dizer? Simples. As fotos originais estão sempre seguras. Nenhuma edição vai estragar o arquivo original. O nome que o Digicam dá para isso é versionamento. Funciona assim. Cada edição que se faz é salva como uma versão diferente da foto. O arquivo original, a fonte, fica lá, quietinho, completamente intacto. Isso dá uma tranquilidade enorme porque dá para testar, experimentar, fazer o que quiser, sabendo que o original está sempre ali a um clique de distância.
Agora, se a gente está falando de poder de verdade, precisamos falar sobre automação. E aqui entra o gerenciador de fila de lotes. Gente, isso aqui muda o jogo. Imagina só, ter que redimensionar, botar uma marca d'água e converter, sei lá, 500 fotos de uma vez. Com essa ferramenta é possível fazer isso e muito mais. Aplicar correção de cor, aumentar a nitidez, tudo em centenas de fotos de uma só vez. Ou seja, dá para automatizar o fluxo de trabalho de edição inteiro. O benefício disso é gigantesco. Aquelas tarefas repetitivas que levariam horas e horas são feitas em minutos. É só configurar um fluxo de trabalho uma vez e depois aplicar ele em quantas fotos precisar. É eficiência pura. E agora, para fechar, vamos falar de poder para os profissionais. São aqueles recursos mais avançados que mostram o quão profundo e flexível o Digicam pode ser, sabe? Para quem realmente precisa de controle máximo. É isso mesmo, dá para ter a fototeca inteira rodando no seu próprio servidor em casa, num dispositivo que a gente chama de NAS. O que isso permite? Centralizar o acesso para todos os computadores da rede. Assim, o controle definitivo sobre a coleção. E o mais importante é que esse design é muito seguro, à prova de falhas. Como essa citação explica bem, o programa é uma coisa e os dados são outra. Então, mesmo que aconteça algum problema com o aplicativo Digicam, as fotos, vídeos e toda a organização que foi feita, tudo isso permanece intacto e seguro. Controle total, liberdade total, poder total. No fim, a grande mensagem do Digicam é essa. Ele devolve o poder sobre a vida fotográfica para as nossas mãos. Oferece controle, liberdade e um conjunto de ferramentas superpotentes. E o melhor, sem custar um centavo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Com uma ferramenta que organiza, edita e automatiza sem nenhum limite, sem prender ninguém, o que se torna possível criar com toda uma vida de memórias fotográficas? Bom, essa resposta agora está nas mãos de cada um.